sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast Entre Neuroses e Risos, aquele lugar onde a gente extrapola as paredes do consultório e traz para vocês muita informação, muito conhecimento, muitas histórias e muitas risadas, né? E hoje, gente, é um episódio bem interessante, muito legal, muito especial, com uma pessoa muito maravilhosa e que topou de cara meu convite, né? O nome dela é Laiane Costa. Laiane não, fale seu nome todo. Maiara Laiane da Costa Araújo, mais conhecida por Laiane. Mais conhecida por Laiane. Eu sempre gosto de fazer essas palhaçadas, viu, Laiane? Não se constranja, não. E Laiane, gente, pra quem não conhece, ela é nutricionista, uma das nutricionistas lá da clínica Primore. E eu tenho o prazer de recebê-la aqui para uma conversa muito especial de um tema que ela domina muito, né? E que vai ser muito interessante, que é um tema até disruptivo dentro da nutrição, né? Uhum. E Lai, primeiro, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você ter prontamente, né, atendido o meu chamado. Eu lembro que eu mandei, por favor, veja esse áudio, porque, gente, ela não vê áudio, ela não vê WhatsApp, ela é ruim de WhatsApp, porque ela é muito atarefada. Aí eu mandei o áudio, lembra? Aí botei, pelo amor de Deus, veja meu áudio. Pra chamar a atenção. Mas, se não tava lá ainda o áudio. Pois é. Muito obrigada por você ter topado, por você estar aqui, por a gente poder conversar desse tema que é importante. As pessoas precisam ouvir sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sim. E, enfim, então, passando agora a bola para você, né? Como eu sempre falo, eu não gosto de apresentar quem chega aqui, eu gosto que as pessoas se apresentem. E quando você terminar de se apresentar, eu gostaria também que você falasse pro pessoal como foi que a gente se conheceu. Porque as pessoas não chegam aqui por acaso. Eu não convido pessoas que não tenham nenhuma história comigo. Não que isso, né? Não que não possa acontecer, mas por enquanto eu sempre tenho convidado pessoas que têm uma história, uma conexão comigo. E aí eu vou querer, ao final da sua apresentação, que você conte como a gente se conheceu e como é que se deu essa conexão. Tá. Passa a bola pra você. Como vocês viram, né? Sou péssima pra áudio, mas vindo de quem? De Ariadne, mandou lá. Veja esse áudio. Então, respondi e estou aqui muito feliz pelo convite, porque eu sei que, de fato, não é à toa esse nome. Você também traz esse riso e o conteúdo científico, que é uma coisa que a gente deve sim falar. Mas, como ela falou, meu nome é Laiane Costa, eu sou nutricionista comportamental. Eu ato falho, quase você falar, Maiara Laiane. Sou nutricionista comportamental. Foi uma longa jornada para chegar até a nutrição comportamental e, por isso, estar também numa clínica de saúde mental. Então, eu sou da Acari, para quem não conhece, a cidade mais limpa e linda do Brasil. Olha aí, os acarienses. Os acarienses. Sou formada em nutrição há mais de 10 anos. Mas ela é nova, viu, gente? Sempre quis ser nutricionista, sempre tive uma curiosidade de entender mais sobre o alimento. Sempre tive uma boa relação com a comida, porque eu fui criada no sítio, pegando fruta no pé. E, enfim, era muito legal essa conexão com a comida. Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido nutrição também. E aí eu sou formada pela UFRN, mas também sou técnica em alimentos pelo IFRN. Na tecnologia de alimentos, eu super me interessei também pelo tema, que veio antes da nutrição, a tecnologia. Então, foi uma experiência muito, muito incrível. Também sou pós-graduada em gestão clínica nas regiões de saúde pelo Sírio-Libanês. Já fiz nutrição esportiva, embora não atue na área. E recentemente não, né? Mas eu precisei me especializar em obesidade, porque era um público que a tendência é aumentar e muito mais do que isso. Precisei também. Na verdade, eu senti a necessidade, não é necessariamente é uma necessidade de entender mais sobre os transtornos alimentares. Perfeito. Que está dentro da saúde mental. E tenho a honra de trabalhar com essa doutora linda e maravilhosa, a qual conheci pesquisando no Google como a melhor clínica de saúde mental de Natal. Então, eu decidi vir atender em Natal.
até um convite da minha terapeuta na época. E comecei, tive uma experiência muito positiva, mas eu queria muito estar em um ambiente que eu pudesse conversar com outros profissionais, de fazer um trabalho mais integrativo, de olhar para as pessoas na sua dimensão humana, física, mental, enfim. E eu pesquisei e tinha a clínica Primore. Aí eu disse, nossa, que legal, vou nessa clínica. E aí mandei mensagem, entrei em contato, perguntei se tinha como falar com a responsável da clínica. Prontamente me passaram o número, né, o seu número. E aí a gente marcou uma reunião. E aí eu disse, olha, eu vim de Acari até Natal só para conhecer a Ariadne na clínica. E a responsa. E aí eu lembro que eu vinha conversando com minha mãe e minha irmã, que estava comigo, que elas vieram junto comigo. Sim. E eu disse, olha, se a empresária, né, a médica, ela estiver aberta a ter esse atendimento multi, a ter esse olhar além do que eu não encontrava em outros ambientes, ficarei aqui. E aí, prontamente... Olha aí, você tá contando um segredo, nem sabia desse bastidor, não. Eu compartilhei hoje, inclusive, com uma Nutri sobre isso. Que é muito importante ter profissionais como você abertos a partilhar realmente dessa experiência. Porque a gente sabe que não é só nutrição, não é só psiquiatria, não é só psicologia. A gente já entende isso, mas muito mais. É essa conexão realmente de propósitos, que é uma coisa que, com o passar do tempo, eu pude conhecer também. Então, essa pessoa carismática, que realmente leva e conduz todo mundo, me fez permanecer lá, né? Falei assim, olha aí, te tá conheci. vendo? Não, e eu me lembro que... Se lembra que eu já contei isso pra você, né? A primeira vez que você foi lá, eu disse, meu Deus, ela é muito séria. E eu fazendo altas palhaçadas. Não, altas palhaçadas não. Acho que eu falando normal, do meu jeito. E você bem séria, eu disse, vixe... Acho que ela não vai querer ficar, não. Né? Eu disse, acho que ela não vai querer ficar, não. Tem tudo a ver comigo, com a clínica, mas eu acho que ela não vai querer ficar, não. Eu pensei, sabia? Ai, eu disse, ela é muito séria. Eu lembro que você tinha comentado. Mas aí, primeira imagem, né? A gente vem assim e tal. Mas eu fiquei muito feliz, de verdade. Saber que você tá lá e que a gente tem essa conexão mesmo em relação ao cuidado, né? Então, um cuidado que ele não é fragmentado, né? Ele é compartilhado. Cada um na sua área, obviamente, mas a gente compartilha, porque não existe nenhum saber único, né? Isso. Eu acredito muito nisso. Cada vez mais, isso tá mais forte em mim, assim. Né? Então, muito obrigada mesmo por você ter vindo. Vamos só falar pro pessoal o que é que a gente vai conversar hoje. Sim, o né? tema, verdade. Nosso tema hoje, gente, é comer emocional, né? É sobre a gente falar sobre como é nossa relação, né? Com a comida, a relação das nossas emoções com a comida, né? Com a alimentação. Como é que isso se configura no nosso dia a dia, como isso se configura dentro de um possível transtorno, não é isso? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso e ninguém melhor que você para falar disso, né? Porque é especialista, a gente tá aqui, tem muito a ver com psiquiatria, tem muito a ver com saúde mental, né? É uma área, não que as outras áreas não tenham a ver, né? Tem também, mas é uma área em que diretamente, assim, a gente se conversa, né? A gente tá juntas. Então, inclusive, temos pacientes juntas, enfim, que você usa todas as suas técnicas. Então, vamos lá, começando... Explica aí pra galera o que é esse danado de comer emocional. Que a gente fala, que o pessoal vê às vezes vê outros colegas, né, falando sobre isso. Então, explica aí, bem... de uma forma bem simples, né, o que seria isso. Primeiro que é um tema bem legal. Quando você me convidou para falar sobre isso, claro que não só pela especialidade da nutrição comportamental, mas porque as pessoas confundem muito o que são esses conceitos. É verdade. E o comer emocional, ele nada mais é do que comer por o impulso das emoções. E o que é importante a gente deixar claro, antes mesmo de começar a debater o que é a diferença de uma coisa ou outra, é que todos nós vamos ter. Comer emocional faz parte. Nós não comemos de forma racional. A gente não escolhe os nossos alimentos pensando no que eles fornecem de nutrientes. Sim.
A gente não está o tempo inteiro, o tempo todo, pensando conscientemente naquilo ali. Isso. Então é igual, tipo, posso fazer uma analogia quando a gente fala assim, é igual a ansiedade. A ansiedade todo mundo tem. Mas pode ser uma ansiedade que ela, se ela passar de um limite, ela se torna um problema, se torna um patológico, um transtorno. Mas todos nós precisamos ter ansiedade para sobreviver. É mais ou menos isso. Isso. Essa analogia. E o comer emocional, ele vem desse impulso pelas emoções, mas ele também, assim como a ansiedade, ele pode se tornar algo que gera um transtorno. Desde o comer transtornado, que é aquela relação que a pessoa tem de estar sempre preocupada com o que vai comer, de atender sempre às emoções. Então, vamos imaginar, hoje é segunda-feira e a gente vai fazer esse podcast aqui e terminar, vamos comemorar, porque vamos para o restaurante comemorar, porque nosso podcast foi massa. Pode envolver os sentimentos positivos, mas se a gente atende o tempo todo a isso, pode sim trazer danos à nossa saúde. Porque não é uma escolha consciente. Diferente de quando você entende suas emoções, de quando você sabe quando é fome física ou quando é emocional, e entender que a gente não deve só comer de maneira emocional. Entendi. Que é o que acontece muito com os pacientes que têm algum tipo de transtorno alimentar, transtorno mental. E, acho que respondeu um pouco disso, né? Você falou assim, o comer fisiológico, né, e o comer emocional. Qual seria a diferença, assim? Teria características que você poderia dizer assim, quando você atende alguém com tais características, não, realmente você tem um padrão de um comer emocional. Não, esse padrão aqui é um comer de fome fisiológica, né? Sim. Como é que é essa diferença? O que a gente também precisa entender é que assim como o comer emocional, ele vai fazer parte das nossas vidas, a gente também deve se acostumar com fome como um processo natural e fisiológico. Porque todo mundo tem medo de sentir fome. Olha, tem alguma coisa errada comigo, eu tô sentindo fome. E sim, claro que a depender dos tipos de paciente, com obesidade, isso vai estar alterado. Mas a fome fisiológica, ou seja, o comer fisiológico, ele vai fazer parte porque o nosso corpo ele é muito intuitivo. Gravem essa palavra ou essa técnica. Iremos falar comer muito intuitivo. Isso. Então, nós somos comedores intuitivos. A gente já nasce sabendo quando deve comer, quanto comer. É tanto que a criança, se a gente for observar o comportamento de uma criança, ela pode ter alguém ali insistindo, mas ela vai saber o momento de parar de comer. Porque o nosso corpo, ele dá sinais fisiológicos. Então, se a gente puder, por exemplo, separar uma coisa da outra, o comer fisiológico, ele é gradativo. Então, é algo que é suportável, é algo que não existe um alimento específico que a gente deseja. Sim. Então, é olhar para a comida sendo comida, eu vou e atendo ali. Já o comer emocional, ele vai ser muito específico. E ele vai estar sempre motivado por uma emoção. Vontade de tomar aquela Coca-Cola. Tipo assim, né? Tô com você raiva. Não tá com sede, você tá com vontade de tomar aquela Coca-Cola. Então, né? Assim. Exatamente. Tem uma escolha muito específica. Às vezes é algo tão específico que a pessoa sai de casa para ir até naquele local e, não, eu quero comer o chocolate quente de tal coisa. E impulsionada muitas vezes por alguma emoção. Isso, sempre impulsionado por emoção. Que normalmente essas emoções, elas tendem a ser mais negativas, porque entra muito no ciclo do comer emocional. Então, existe uma situação gatilho, ou seja, tô cansada depois do trabalho, sempre passo na padaria. Que aí envolve, se isso acontece repetidamente, eu estou sempre recompensando a minha emoção, que pode ser o cansaço, mas pode ser qualquer outro sentimento ou situação. E aí eu vou e começa a repetir muito aquilo até se tornar um hábito. Então, há pessoas que comem o tempo inteiro de maneira emocional. É verdade. E não respeita muitas vezes a fome física, que é importante, muito importante, na verdade. Então, uma coisa... Mas não dá nem tempo, né? Se você só é levado pela emoção, né? Muitas vezes você não consegue dar abertura para o seu corpo, para sua mente, pensar no que é fisiológico. Você nem deixa, né? Isso. Aquilo acontecer, o fisiológico normal acontecer. Porque você está sempre sendo movida por essas emoções negativas, né? Especialmente, né? Isso. E o que é que acontece também? Se a gente, por exemplo, tá sempre motivado pelas emoções e não pensa de maneira intuitiva também como honrar a saúde, numa situação
emocional, que não necessariamente você vai precisar responder dessa maneira, aí a gente acaba não consumindo aquilo que é para ser consumido. Então, no momento de estresse, ninguém vai desejar uma salada. Sim. A gente pensa o quê? No docinho, no chocolate, no sanduíche. Sim, Mas uma coisa, uma pizza e tal. Mas uma coisa é eu entender e mapear as minhas emoções para eu não estar o tempo todo, eu quero a pizza, eu vou comer a pizza. Não. Se você entende que nós devemos também respeitar o nosso corpo pela fisiologia, pela saúde, por tudo, aí é onde a gente escolhe também comer uma salada, Sim. comer uma fruta, planejar um lanche, fazer um bom café da manhã. Como é que faz pra gente virar essa chave do... Olha, boa pergunta. Virar a chave do tipo assim, agora eu vou me propor a comer, um comer intuitivo, um comer consciente. Como é que a pessoa que está acostumada a estar sempre no comer emocional vai conseguir virar essa chave para Eu sei que não é longe da gente estar falando aqui numa coisa que vai ser de um dia para outro. Sim. Não é isso. É claro que eu entendo que é um processo. Mas como é que você vai orientando e vai, enfim, né, caminhando junto com essa pessoa para que ela comece a construir um olhar mais intuitivo, mais consciente sobre a comida? O objetivo final é esse, é criar consciência. Mas para a gente ter consciência, primeiro eu preciso entender, mapear aquelas emoções e identificar que situações levam a isso. Então, às vezes a pessoa não percebe que ela belisca o dia inteiro. Então ela chega e diz, Laiana, eu não sei o que está acontecendo, tô aumentando de peso, mas assim, minha comida é bem pouquinha. E aí quando a gente para mapear com ferramentas, né, com monitoramento, com, de fato, um olhar mais sensível para o dia a dia, para você observar o porquê comemos o que comemos, que é o ponto da nutrição comportamental. Sim. Aí a pessoa percebe que passa o dia, por exemplo, mastigando balinhas. Quanto que isso impacta? Porque é um comportamento, às vezes está automático. Então, o primeiro passo para a mudança é você identificar. Sozinho é pouco provável que a pessoa consiga E aí você ajuda identificar. a pessoa, é isso? Você vai dando, vai segurando na mão. Isso. Primeiro passo é reconheço. Quando eu reconheço quais são as situações, eu consigo modificar a forma como eu vou agir diante daquilo. Então, tem ferramentas, tem técnicas, tem teorias, mas é muito mais voltado para o autoconhecimento. Então, a pessoa vai mergulhar nesse autoconhecimento. E lembrando que a terapia ela é muito importante, porque eu, como nutricionista, vou estar como orientadora, aconselhando nutricionalmente essa pessoa, identificando junto com ela, sensibilizando. Mas tem coisa que tá tão enraizado, porque envolve hábito, envolve um comportamento de muitos anos. Como eu tinha um paciente que ele comia de forma muito exagerada quando ia a uma pizzaria, ou quando ia no sushi, ou quando ia em locais que rodízios. Sim, sim. E aí, numa das consultas, das sessões, ele identificamos juntos que ele tinha uma relação, vou dizer disfuncional, com Sim. a comida, desde a infância, porque ele participava de competição. Então, eles tinham competição entre os amigos de quem comia mais sanduíche. Olha só. E aí, ele trouxe Sim. isso. Sim. Ele disse, nossa, eu tô parando pra pensar agora que faz muito tempo que eu como dessa maneira. E hoje ele não tá mais em competição. Mas quando ele vai pro rodízio, ele se comporta como alguém que tivesse numa competição. Então, se a gente não trabalha o comportamento, isso vai ter prejuízos para a saúde. Verdade. É uma vertente, né, assim, é um viés. Então, a gente tem que olhar o comportamento. Isso. E aí você fala de vir junto com a psicologia, porque talvez só a sua atuação não seja suficiente, né? Porque você consegue olhar ali, mais transversal, né? No momento. Isso. E um acompanhamento psicológico, enfim, psiquiátrico, ele pode dar esse olhar mais longitudinal e trazer mais essas questões
de hábitos, de vivências, né? Sim. Às vezes até traumas, né? Às vezes comportamento alimentar de uma geração inteira, de famílias, de várias gerações, né? Muito. E aí, assim, poxa, você também, né? Acho que seria demais você chegar e, olha, você vai ter que mudar. Não é assim. Não. Realmente É um processo. é um processo. E nesse processo, a presença de um profissional psiquiatra, de um médico psiquiatra, faz muita diferença, tanto quanto a terapia, porque às vezes a pessoa já vem com o comer transtornado, caminhando para um transtorno alimentar. Ou vem com ansiedade, ou vem com depressão. E aí, nessas fases, ela pode sim ter uma busca maior pela comida, como uma tentativa de querer estar melhor. Porque é a via mais rápida, digamos. A gente vira, tem comida, vai na geladeira, tem comida. Cheguei aqui, tem comida. A gente marca um café. Um café tem comida. Tudo tem comida, tudo envolve comida. Então, não é somente identificar isso, mas é muito mais. É buscar uma boa relação com a comida, considerando que a gente nasce e morre comendo. É verdade. Isso, é maravilhoso comer. Sim. Ninguém tá dizendo pra não comer, viu? Mas se eu lido bem com isso, porque afinal de contas, eu não tenho como... Eu escutei uma coisa bem interessante não, curiosa, de uma paciente, que ela disse assim, se eu tivesse a oportunidade, se tivesse a possibilidade, aliás, comida pra mim era tipo cápsula. Eu não comeria. Sério? Eu só tomaria as cápsulas. E aí, veja... E aí, o que é que tinha de diferente nessa história dela, sabe dizer? Não, então, se a gente for parar para avaliar, tem muitas e muitas pessoas que vão estar com essa relação de inimizade. É como se você, ao mesmo tempo que você precisasse, porque você precisa disso para se manter vivo, é o que nos mantém vivas, mas é uma intriga com a comida, é uma relação ruim, porque ao mesmo tempo em que me nutre, também me adoece mentalmente, se não for uma relação boa com a comida. Sim. Tem gente que acorda e vai dormir preocupado com todas as refeições, com todos os sentimentos que envolve o ato de comer. E imagina o sofrimento que não gera. Você tá preocupado se isso aqui vai ter 10 ou 15 calorias, se tal comida vai exceder, se o meu pré-treino, enfim. E a gente tá nessa realidade. Realmente, tem pessoas que, você falou bem. E aí já se configura até mesmo, muitas vezes, um transtorno mesmo, né? Alimentar. Porque é algo que assim, que tem um prejuízo, né? Imagina quanto tempo essa pessoa perde pensando, quanta energia ela gasta pensando, né, nessas calorias, fazendo essas contas, pensando no que vai comer, né? Sim. É um desgaste emocional muito grande, né? E aí mais, comer de maneira emocional sempre vai envolver, se não for alguém que entenda isso como uma parte natural, mas disfuncional, culpa, arrependimento, tristeza. Então, vai estar no ciclo. Isso. Eu atendo muitas pessoas que falam assim, minha ansiedade vai toda pra comida. Né? Assim, você já deve ter ouvido também isso. O tempo todo. Minha ansiedade se volta pra comida, né? Depressão, eu tô deprimida, eu vou comer, né? E acho que traz aquilo que você falou, né? A comida, ela é um resgate de prazer, né? Ela é recompensa. Por isso que alguns autores, né? Que você deve saber, e alguns artigos trazem isso, né? Que muitas pessoas que têm uma ligação disfuncional com a comida, muitas vezes até com transtorno alimentar, a comida, ela funciona como se for igual o mecanismo de uma dependência química. Vai lá naquela zona de recompensa do cérebro, né? E você comeu, a comida é rápido, né? Você coloca aquilo na boca, imediatamente a mensagem vai, né? Aquela felicidade imediata. Exatamente. Rápida, imediata, e você dá aquela sensação de prazer, né? Então, às vezes pode parecer pesado falar isso, né? Mas faz muito sentido, falando assim da parte mais bioquímica, biológica, entender o processo de algumas pessoas dessa forma, né? De alguns transtornos alimentares dessa forma faz muito sentido.
Porque realmente, e eu tinha até uma terapeuta que falava isso, ela disse, tem algo mais prazeroso e mais rápido, que dá mais prazer do que você pegar um negócio, uma balinha dessa e meter na boca. Ui! Não tem, né? É muito Então, assim, rápido, realmente. é essa necessidade, né? E quando você tá vulnerável emocionalmente, uma depressão, ansiedade, enfim, problemas, estresse, enfim, sobrecarga. Você não quer pensar muito, né? Sua cabeça não tá muito pronta para ficar pensando sobre isso. Você quer só se recompensar, né? Conforto. É. E a comida tem muito esse lugar do conforto mesmo, né? Traz muito conforto, porque desde o aleitamento materno, É. é um processo natural acalentar um bebê, por exemplo, com É o verdade. leite, Uhum. com o vínculo da mãe. E isso vai dizendo pro cérebro que sim, como é maravilhoso, é muito prazeroso. Sim. Mas aí, quando se torna disfuncional, que é esse exemplo que você deu, aí realmente a pessoa entra no sofrimento muito grande. Por isso a importância de Sim. estar. E tem vários artigos que tenta discutir sobre o termo vício em comida. Interessante. Porque não gera o vício, mas hoje o que a indústria alimentícia traz de realçadores de sabor, a gente comeu uma Ruffles de churrasco, só imaginando o churrasquinho, Sim. mas não tem nada de churrasco ali. Então, esses aditivos químicos que a indústria coloca pra gente comer, isso sim pode gerar Olha aí, tá vendo? essa dependência. É isso que eu ia até falar pra você agora. Não o alimento. O Sim, alimento, ele sim. nunca vai Sim. causar. Porque, de fato. E é tanto que se a gente comer um alface, não dá pra esperar o mesmo prazer de comer um bombom, de comer. Ai, que vontade de comer uma É uma alface. Nutella. Tipo, não dá pra comparar uma Nutella com uma alfacezinha, um humilde alface. Não Mas dá. mas aí pra você ver. Aí temos mais um agravante. Você falou assim, porque isso vem lá quando a gente é bebê, que a gente, nossa mãe dá o peito pra nos acalentar, enfim, né? E isso é totalmente normal, biológico, Sim. saudável, enfim. Sendo que, atualmente, né, como você falou, a indústria alimentícia, ela trabalha com outras coisas. A gente tem uma alimentação muito rica em industrializados, em coisas que a gente não sabe nem o que tem ali dentro, né? E que pode perpetuar, né, essa busca desenfreada e disfuncional por um determinado tipo de alimento, ou comida, enfim, Sim. um gosto, até mesmo doce, né? Sim. Coisas palatáveis, doces, essas coisas também têm esse viés, né? Tem, muito. Porque é tudo muito hiper palatável. E, de fato, vai gerando. Tem áreas das nossas papilas gustativas que, quando elas reconhecem esse sabor... Pronto, uma criança provando um chocolate. Ela se lambuza. É igual eu falo lá em casa, é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Dê uma pipoca, qualquer outra coisa, saiba que é caminho sem volta. Porque aquela sensação que gera vai ficar gravado Sim. de alguma forma ali. Isso. E se... Isso pode ir, vai pro lado bom, pro lado ruim, né? Pode ir Isso. pro lado, né? Exatamente. Que aí o lado ruim é quando eu vou estar sempre atendendo a isso. Então, assim, a indústria ela vai estar o tempo todo. Tem aplicativos que mandam mensagens do tipo, eu e você, como tem as mensagenzinhas, que eu não sei se pode dizer o nome do aplicativo, mas enfim. Melhor não falar, né? Melhor não falar, Vai nada que o bem, dono não fala vai não. vir falar. Mas tem as mensagenzinhas do tipo, eu e você nessa sexta-feira à noite, como os convites para comida. Os aplicativos de comida, sim. eles criam também um relacionamento com o cliente, com mensagens amorosas. Olha Veja só. como induz também aquilo. Isso. Porque não é só uma comida, não vai estar somente como conforto, mas vai estar como um relacionamento. Sim, sim. Então, você vê que atualmente tudo gira em torno da gente ficar viciado mesmo Isso. e comer de uma forma não intuitiva, só pela emoção, pelo impulso. Isso. É assim que o mercado funciona. É assim que as coisas acontecem. E a pandemia piorou muito. Potencializou muito isso. É tanto que teve um aumento de peso, as estatísticas de obesidade na pandemia, elas vieram por causa do comer também emocional. Que as pessoas passaram tô aqui, mais tempo sedentário, porque estava em casa, e só pedindo comida. Armário cheio e pedindo comida em aplicativo. Isso aumentou muito. Tem vários estudos que falam sobre isso. Pois é. Do comer emocional e essa relação. Eu vou te pedir, sabe o quê? Pra você dar uma demonstração.
de alguma estratégia. Eu até botei aqui nos meus scripts. É porque eu faço esses scripts, mas eu até esqueço de olhar, né? Porque a gente vai puxando um assunto, puxando outro. Mas eu me lembrei que eu falei, que eu botei aqui no nosso script, a gente usar, se existe alguma técnica, alguma abordagem específica para esse tipo de comportamento, que pode ajudar as pessoas a lidar com isso. E eu lembro que você sempre fala da técnica lá do... Na né? meditação. Da meditação. Será que dá pra gente fazer? Hoje. Vamos fazer. Mas antes explique o que é, como é que Sim. você usa isso, se é uma ferramenta realmente boa, em que situação você usa, pra que ela serve, enfim, os Sim. objetivos. Tá bem legal. Temos quanto tempo, inclusive? Não sei não. Que eu sou assim, falo muito. Mas vai falando. Acho que dá uns 20 Então, minutos aí. só para relembrar que técnicas dão embasamento à nutrição comportamental, mas Sim. a teoria cognitiva comportamental, a TCC, ela é uma das técnicas. O comer intuitivo, o mindful eating, o automonitoramento, que no caso seria o diário alimentar, entrevista motivacional, modelo transteórico. Então, assim, existe um repertório de ferramentas validadas para trabalhar o nosso comportamento E você alimentar. vai fazendo isso, Isso. vai sentindo a necessidade e vai aplicando. Isso. É sempre de acordo com a demanda de cada pessoa. Que, inclusive, a psicoeducação, a orientação nutricional, ela vai estar acontecendo o tempo inteiro. Prescrição e tudo mais. Só que do outro lado, a gente está trabalhando essas outras técnicas. E aí, por que o Mindful Eating é uma das técnicas que tem um impacto direto? Porque já é comprovado que quem come com atenção diminui em até 24% da ingestão de calorias. Olha aí. Então, é aquela coisa do comer rápido engorda. Sim. Porque ali você pode estar não dando atenção aos seus sinais internos, saciedade, né? Você não sabe nem com que nível de fome chegou naquela refeição. E se a gente for parar para analisar também, existe uma tendência a gente comer as mesmas quantidades, basicamente as mesmas coisas, o mesmo prato lá bonitinho, sem questionar. Verdade. Porque vai ter dia que você não vai estar com tanta fome. Sim. E aí, o comer com atenção, ele envolve tudo. Não comer com telefone, você destinar um tempo para isso. Que eu até gosto também de... Para quem está assistindo, por favor, depois, vocês prestem atenção. Quanto tempo vocês gastam para comer? Porque nós temos 1.440 minutos por dia. E quanto que eu estou destinando para uma refeição? Que pode ser 10, 15, 20, não importa. Mas comer com atenção. E a técnica de meditação do chocolate, ela é uma técnica de atenção plena. Por quê? A maioria das pessoas vão ter uma, como é que eu diria? Vai trazer o doce como um problema. Meu problema é o doce. Eu tenho compulsão por doce, que até é importante também deixar claro, tem que aproveitar o espaço, né, aqui. Isso. Que compulsão por doce não existe. Não existe compulsão por um alimento específico. Existe a compulsão alimentar, que é um tipo de transtorno alimentar. Que tem várias características, né? Até para chegar a um diagnóstico, Sim. tem vários pontos ali. Vários critérios, Né? Mas aí essa coisa de, porque eu tenho compulsão por doce, eu tenho compulsão... Não existe isso. Não existe compulsão por doce, existe compulsão alimentar. Isso. Então, assim, exagero com o doce existe, porque tem gente que não vai conseguir comer uma barra toda sem atenção, ou come uma barra inteira sem atenção. Sim. Então, por isso que a gente usa essa técnica Sim. pra... Eu não sei se já podia falar, porque se a gente vai fazer aqui... Pode. Então, eu digo que a gente vai fazer aqui. Mas a ideia é justamente essa, é trazer a atenção pro momento presente. Tá. É fazer as coisas estando presente Estando ali. presente, então você não vai comer simplesmente por comer. A gente vai entender o que tá comendo, vai degustar aquilo ali, né? Porque hoje a gente não faz, né? Todo mundo é muita correria, é pressa, não sei o quê. Aí come. Eu mesmo hoje, quando eu me dei conta, eu comi. Meu marido já tinha ele tinha se servido primeiro, eu me servi depois e eu terminei antes dele. E se a gente for observar, nós somos treinados também para isso. Mas aí, o primeiro passo também para pensar em melhorar essa atenção é reconhecer o ambiente que eu como. Como é minhas refeições? Que ambiente é esse? Que vai influenciar, né? Se eu como com alguém, se eu como sozinho. Sim. Porque, por exemplo, tem muita gente... em um canto diferente. Isso. Muita gente come sozinho e usa o telefone porque... Ai, é um saco comer só. Aí tá lá no telefone. Só que se a gente for pensar...
Como tornar isso agradável também? Botar uma música. Você pode usar o celular de outra forma. Isso, exatamente. Mas sempre trazer essa atenção pro presente. Que é o que a gente tá fazendo aqui. Porque não faz sentido eu estar conversando com você e olhando o meu WhatsApp. Sim. E aí, com a comida, deve ser do mesmo jeito. Aí, vai querer fazer? Quero. Bora. Então, vamos lá, então. Agora explique pra galera como é que é. Sim, não é pra você fazer agora. Não é pra fazer, não? Sim, vamos fazer, então. Bora. Vou pegar essa aqui que dá uma... Que a pessoa saliva. Pode colocar música? Pode. Tá, pois você vai ter fazer... até música. Você vai fazer real, então, viu? Mas é uma balinha que eu vou ter que mastigar bastante. Hã? Vou ter que mastigar muito. Eu vou te orientando e vocês que vão assistir o podcast depois, vocês podem reproduzir a mesma experiência. Tá, essa ideia é pra quê? De comer com atenção, é isso? Comer com atenção. Ixi. E aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir é que você feche os olhos. Ai, que delícia. E aí, você vai inspirar mais uma vez. Mais uma vez. Tá, pode abrir os olhos. Só para trazer a respiração também, que é uma coisa que deveríamos fazer sempre que a gente vai parar. Como a gente até fez aqui, eu vi que você tinha feito. E eu também fiz vamos começar. Sim. Então, respira, traz um pouco disso, porque é uma forma de desacelerar também. E eu vou pedir que você feche os olhos novamente, mas prestando atenção no barulho da sua balinha. Eu já vou abrindo? Será que eu vou conseguir? E aí você vai tentar se manter de olhos fechados. Tá, consegui abrir. Quando você se sentir confortável, você vai tentar dar uma primeira mordida. Esse será que eu... Tá, deixa eu ver aqui. Que a balinha é dura. Você pode até sentir o cheiro antes também. Eita. Ó, tá vendo? Já fiz errado. Sentir o cheiro e você vai tentar mastigar bem devagar. Você vai tentar prestar atenção na textura, no gosto, na maciez. Se é uma balinha que é mais macia ou não, mais arenosa. E aí você vai sentindo o sabor. E você pode, nesse movimento de sentir o gosto da balinha, você pode ir pensando se te lembra algo. Se tem alguma memória. Se você lembra de alguma situação específica da infância. Ou da adolescência. Ou até mesmo hoje em dia. Quanto que a comida ela foi presente. Quanto que esse gostinho dessa bala, ela te lembra algo ou alguém. E aí, se você quiser, você dá mais uma mordida ou você pode abrir os olhos. Ai, agora... Já tinha comido uma balinha assim? Não, essas aqui, quem conhece sabe, aquela que você come uma atrás da outra. Não é? Pois é, pra você ver. Nunca tinha comido essa balinha assim devagar, não. E olha que eu nem botei a bicha toda, mas pareceu assim que era muita bala na boca, Mais volume, sei lá. né? Era. Sim. Por que você sentiu isso? Porque a nossa experiência ao comer, ela envolve um aspecto sensorial. Então, não é só o alimento em si, mas é o cheiro que ele tem, é a textura. Então, você fechou os olhos, você sentiu mais. Então, você deu mais atenção. Você usou os seus sentidos. Então, sabe quando a gente vai num restaurante que vive aquela experiência do ambiente, do cheiro, do gosto da comida, que prova primeiro, faz aquela prova? Uma degustação, né? Isso. A ideia é que seja assim, com o nosso dia a dia. Porque se a gente não come com prazer e atenção nesses momentos, a gente vai estar sempre buscando, muitas vezes, de forma nem sempre emocional, mas de um prazer na comida. Verdade. E tem gente que acha errado.
Tipo assim, mulher, sabe qual é o meu problema? É porque eu amo comer. É porque eu gosto de comer. Então, Mas a gente gosta de comer. isso, mas para aquela pessoa que tem uma relação disfuncional, ela pode entender que isso é um problema, gostar de comer. E sim. não, o fator Não, satisfação, sim. ele conta muito. Uhum. Porque se você come vamos imaginar que o almoço foi super sem graça. Tipo, a gente comeu só porque tinha que comer, se alimentar. Aí fica procurando um prazer. Aquela sensação de 30 minutos depois, ixi, eu queria comer alguma coisa. Sim. Quero comer Tá o faltando doce. alguma coisa, né? Isso, às vezes é porque tá faltando prazer. Mas quando a gente traz a atenção, como você trouxe aí pra balinha, você vai perceber que as coisas vão ficar mais gostosas. Isso. E eu não vou ter necessidade de estar sempre Sim. comendo, porque eu já fiquei satisfeita, como eu lhe falei. Eu comi metade da balinha, pensei que tinha uma bicha grandona dentro da boca. Isso, porque existe uma diferença entre saciedade e saciação. Saciação é isso que você sentiu. Uhum. E saciedade é que se você fosse matar sua fome, né, cessar sua fome com isso, com essa quantidade, não atenderia. Você sim. precisaria de outros alimentos, talvez de outra quantidade. Mas essas duas coisas, elas andam juntos. Então, o fator satisfação e a saciedade. Olha aí. Menina, arrasou. É exercício para todas as refeições. Agora me diga uma coisa, como é que a gente faz isso? É difícil, né, mesmo? Todos os dias você parar e... Aham. Né, assim, eu Sim. concordo que é difícil, mas não é impossível. Uhum. Porque realmente é um treino, é você se... Mas pelo menos uma refeição a gente fizer isso já é um avanço grande, né? E quando não consegue naquela refeição, é importante que faça isso para aqueles alimentos que a pessoa tende a exagerar. Então, Boa. eu sou aquela pessoa que vou comer, sei lá, Entendi. mais Vou pro fatias de, aniversário hoje, de de um pizza. vou pro aniversário, sei que eu vou comer um docinho, vai ter bolo. Uhum. E aí eu me presto naquele momento, comer Sim. mais devagar, comer observando, fazendo todo esse Esse ritual. É um ritual, exatamente, é um ritual. Porque aí você não vai exagerar, verdade. E eu sei que não dá pra todo mundo, não se enquadra na realidade de todo mundo, mas assim, se puder priorizar a primeira refeição do dia, tipo o café da manhã, Ok. se eu consigo fazer o café da manhã, porque à noite é o horário que é mais gatilho para as pessoas comerem de forma emocional, porque Sim. tá muito cansada. Sim. Cansado ou cansada, e aí você tá, não vou fazer nada, cheguei em casa, Sim. você tá no sofá. E se você faz uma boa refeição ao longo do dia, você já garante uma boa nutrição ali, especialmente o café da manhã, para que à noite isso não chegue, porque às vezes não vai ser só o comer emocional envolvido. Você pulou uma refeição, ou você comeu sem Sim, atenção, ou sim, você sim, comeu a quantidade que não seria suficiente para te dar energia o dia inteiro. Então, à noite, se você perguntar a, sei lá, 100 pessoas, muitas 98 dificuldades, vai dizer, não, meu problema é o jantar. Meu problema é porque o jantar, quando eu chego... Então, se você garante uma boa refeição no início do dia, você já tá Ótimo. à frente ali. Muito bem. Eu adorei isso aqui. Como é o nome dessa prática, hein? É Mindful Eat. Olha aí. Gente, aprendam, viu? As práticas de Mindfulness. Ela faz no consultório, né? É, eu adoro fazer no consultório. Muito bem. Mayara Laiane. Só quero chamar Mayara Laiane. O povo da escola me chama de Mayara. Chama? Da escola. Mas, Lai, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi muito legal. Quem veio, assistiu, quem tá assistindo, faça essa prática. Realmente, eu já tinha feito ela faz muito tempo, uma vez. Mas agora eu revivi isso, foi bem legal. Quando você tava falando, o que é que isso lhe lembra e tal, qual o sabor? A balinha dava o sabor da infância. Mas eu lembro que eu já tinha tentado, que eu já tentei fazer isso algumas vezes, porque, enfim, de fato é importante, né? A gente comer assim, com essa atenção. E eu acho que realmente ajuda muito. É uma coisinha que a gente vai colocando no dia a dia, né? Parece uma besteira, né? Mas não é. Realmente faz muita diferença. Não usar o celular, né? Enfim, você contemplar sua alimentação. Né? Isso. Você chegou num ponto muito importante, é contemplar. Porque sem isso, nem estaríamos vivos. Então, lembrar disso como algo realmente, a comida é o que nos mantém vivos. Por isso que merece tanta atenção. A gente destina atenção para tanta coisa. É verdade.
É verdade. Não, e assim, outra coisa que eu achei legal para concluir, que você trouxe no início, e que a gente possa concluir com isso também, é de não se culpar, né? De não se punir. Então, é encontrar esse caminho da forma mais suave, mais leve. É importante comer. Às vezes a gente vai ter, como é que eu posso? Recaídas, nem sei se é essa a palavra, mas a gente vai eventualmente comer com. Vai ter um comer emocional em algum momento. Isso não é um problema, a gente também precisa se acolher em relação a isso, né? E não ficar nessa punição constante, porque eu acho que é isso que atrapalha o processo também, né? Então, viver essa compaixão, esse perdão, auto-perdão também, por algumas vezes não conseguir, né? Também tá tudo bem e é isso que faz o processo mais leve, né? É a postura de não julgamento. Isso, postura de não De julgamento. você não julgar a comida, você realmente olhar com compaixão. Porque muito das suas escolhas alimentares, das nossas escolhas, elas aconteceram por diversas influências ali, desde a nossa criação, ao lugar que a gente tá. Então, se a gente olha de uma maneira com essa postura de não julgamento, já é muito legal, já é muito bom, Sim. já é muito importante. Eu acho que isso faz parte de tudo, sabe? Porque se você tá se reeducando, você também precisa se perdoar se por algum momento você não, né? E não vai conseguir ser 100%. Não Isso. vai conseguir. Então, assim, tá tudo bem, não vai ser 100% mesmo. Vai ter um dia que você vai ser levada pela sua emoção. Isso. E tudo bem, o que importa é que você, no outro dia, você vai ter essa consciência e vai procurar, né, voltar a comer melhor, e, enfim. Então, acho que esse é o processo, né? Isso. Isso que você falou da consciência é o que vai diferenciar de uma boa relação com a comida e não ter uma boa relação. Porque tá tudo bem a gente sair daqui e comer uma torta de chocolate de forma Desde intencional, desde que isso não seja a única alternativa. Então, se a gente puder fechar Isso. esse momento, Com isso eu ia falar. olhe e busque quais outras alternativas eu tenho que também me dá prazer, além da comida. E liste, Perfeito. porque se às vezes a gente eita, Nem chega e engasguei, ó. sabe, né? A gente nem A sabe. gente nem sabe do que gosta. É. Mas se eu perguntar assim, quais são as suas comidas preferidas? Você pode até saber, mas se eu perguntar, o que é que você gosta muito de fazer quando você tá ansiosa? Aí a gente fica, o quê? E às vezes é um banho relaxante, às vezes é um ligar para um amigo. Sim. Simplesmente não Assistir fazer alguma coisa, não fazer nada, nada. assistir Sendo alguma que a gente não- coisa. Então, tarefinha para vocês. Pra gente, pra todo mundo que vai assistir. Listar que outras alternativas eu tenho, além da comida, que também me dê prazer. Perfeito. Valeu, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Antes de terminar, deixa eu só ver que eu Aí tenho só um vai tempinho aqui. aprontar comigo agora. Não, a dinâmica de Hashtag final, dinâmica de final de programa, certo? Você vai escolher uma dessas canequinhas Eu já tô rindo. E eu vou ver aqui, a depender da cor que você escolher, vai ter uma pergunta. Pode ter perguntas tranquilas e nervosa. pode ter uma pergunta capciosa. Então, vai da sua sorte aí. Meu Deus, eu vou no verde, que é a minha paleta de cores. Tá. Mas não tem nada aí não. Aqui. Tá. Olha, tá vendo? Pra você ver como é meu nível? É porque não. Eu já fui olhar se a perguntinha tava aqui, embutida. Eu vou ler pra você a perguntinha. Deixa eu beber água então, Tá. peraí. Então, a perguntinha da Verde é... Eita. Não é nem uma pergunta. Conta uma situação inusitada do consultório pra gente. Uma situação inusitada, algo engraçado. Enfim, mas que você possa compartilhar. Não precisa dar nomes. Tá, nossa. Nomes ao paciente, não precisa, né? Você pode só Nossa. falar, contar uma história inusitada, engraçada. Tem muitas? Aqui tem muitas. Tem muitas. Mas essa me chamou muita atenção, porque estava eu e a psicóloga para fazer um atendimento. A paciente, quando sentou, ela soltou um pum. E ela ficou muito desorientada, porque... Ficou constrangida. Ficou constrangida. E aí, na mesma hora, ela pediu licença e se levantou. E soltou outro. Só que aí, a gente tentou manter a postura, mas eu não me aguentei. E eu tive que rir, porque na hora, Só que como ela já tinha saído, tava Sim. saindo, ela não escutou
que eu e minha colega não tinha, porque é uma coisa natural, mas de um momento ficou engraçado. Uhum. Aí ela entrou novamente, tipo assim, sou outra pessoa entrando aqui. Uhum. Aí eu lembro dessa situação, Sim. que foi constrangedora, engraçada. Eu não sei se... E depois, quando ela voltou? Nada que vai Fingiram acontecer. demência. Fingiu demência, tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo ok. Foi nesse Mas é nível. isso, tem coisas assim, né? Aham. Por mais que você entenda como algo fisiológico, mas Sim. foi inusitado e foi É que não é engraçado. comum, né? Uhum. Você chegar e... Mas né? a pobre devia estar nervosa. É. E aí um reflexo gastrocólico mais intenso. Com você já aconteceu alguma coisa assim? Várias. Mas quem faz pergunta aqui sou eu, Aham. não você. Só pra saber, já bem curiosa. Um dia eu conto, um dia eu vou Aham. fazer um episódio só dos meus casos. Tanto lá da residência até hoje, que Sim. eu tenho muitas pérolas pra contar. Eu também, porque na hora, assim, a gente não lembra E eu de também peguei muitos, você de né? surpresa. Né? Ai, não, lembrei de outra. Ah, Que ela... Não sei se essa daqui... Não, melhor não. melhor Não, melhor não. Melhor não, vai que me assista. Vai, Laiane, muito obrigada. Foi muito divertido estar aqui com você. Foi ótimo. Passaria o dia Brigadão. todo. Também passaria muito tempo aqui conversando. Inclusive, antes de terminar, eu tinha que falar muito isso. Da nossa parceria, que a gente tem um programa, né? Que a gente Sim. formulou, né, organizou. Eu, você, Priscila, que é uma psicóloga, que um dia ela vai estar aqui também, né? Mas quem sabe um dia a gente faz nós três, pra gente falar um pouco desse programa que a gente criou, né? Pensando muito nessa... no acolher as pessoas, os pacientes que nos procuram e que têm essas demandas de transtorno alimentar, né? Então, seria bem legal a gente poder falar também aqui que é uma parceria que a gente tem direta, assim, não que a gente não tenha... Sim. Quando os pacientes não estão nesse programa, mas é um programa que a gente formulou pensando justamente na importância desse pilar, né? Que é a nutrição, a psicologia e a psiquiatria, né? Então, esse pilar que é importantíssimo. E como a gente organizou isso, né? Em prol de um paciente, de pensar realmente nessa proposta mais de um tratamento a longo prazo, de um acompanhamento. E como isso é efetivo, traz resultado, né? Então, eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso para a gente concluir o nosso programa. Renovação. Isso, foi uma experiência, inclusive, muito incrível que eu pude viver com vocês, porque, de fato, não se encontra isso, de você sentar junto com o paciente e ele ser o protagonista. Então, o Renovação, que é o nosso programa desenvolvido para você melhorar a relação com a comida, fazer um tratamento realmente mais multiprofissional, vamos estar ali como pegar na mão daquela pessoa, conduzi-la da melhor forma e que ela tenha autonomia para fazer escolhas alimentares, cuidar da saúde de uma maneira integral, não só física, mas mental, porque quando a gente cuida da nossa mente, consequentemente vai ter uma resposta direta para a nossa saúde física. Então, por isso que o nome é Renovação, porque a gente pensa em alguém que pode gerar essa ação e renovar-se. Isso. Se transformar. E é bem legal, é muito gratificante, né? Muito. Ver as pessoas que entram nessa ideia, nesse programa e como elas saem transformadas e renovadas mesmo. É muito legal. Quem quiser saber mais, né? Aí pode tanto falar comigo no Instagram, pode falar com Laiane. O Instagram de Laiane é bem movimentado. Inclusive a produção, bota aí o Instagram dela. Fala aí, Laiane, seu Instagram. Sim, é Laiane Costa Nutri. Pronto. Dizer arroba o e-mail. Laiane Costa Nutri. Mas sigam lá, porque eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo. Sim, sim. Porque eu acho muito importante a gente falar além, né? Porque se a gente for olhar, tem muita coisa de receita, mas é importante olhar para nossas emoções, para o nosso comportamento. Então sigam ela lá no Instagram. Lá tem muitas dicas da nutrição comportamental, como melhorar a sua relação com a comida. E tem as várias outras coisas que ela faz, porque ela faz muitas coisas. Bem aleatória, inclusive eu sou. De repente eu tô aqui, de repente... forma alguma. É um aleatório combinado, estruturado. Exatamente. E do nosso grupo, que é muito legal, muito bacana. Então, quem quiser tirar dúvidas sobre esse grupo, pergunta pra mim, pergunta pra ela lá no Instagram. Obrigado, Lai. Muito obrigada mesmo. Amei. Outros momentos virão e a gente vai poder conversar mais, viu? Ai, tudo bom. Obrigada. Beijo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, gente.